Havana, na véspera do Ano Novo de 1958, não era apenas uma cidade. Era o sonho febril da máfia americana, materializado em concreto, neon e palmeiras. Era o pote de ouro no final do arco-íris do crime. Um lugar onde a lei era comprada com um coquetel de rum e uma nota de $100 dobrada. Sob a ditadura complacente de Fulgêncio Batista, a Cosa Nostra, liderada pela genialidade financeira de Meyer Lansky e supervisionada à distância pelo exilado Lucky Luciano, havia construído o refúgio perfeito. Não havia FBI, não havia comissões do Senado, não havia impostos. Apenas um fluxo interminável de dinheiro de turistas americanos despejado nas mesas de roleta e nos shows de cabaré do Hotel Nacional e do Riviera. Para Luciano, sentado em Nápoles, Havana era a sua obra-prima, a garantia de que o império que ele modernizou duraria para sempre, gerando dividendos intocáveis. Eles se sentiam deuses tropicais, donos de um país inteiro. Mas a história tem um senso de humor cruel e, nas montanhas da Sierra Maestra, um jovem advogado barbudo chamado Fidel Castro estava prestes a provar que até os deuses podem ser despejados. Quando a revolução desceu das colinas, ela não veio para negociar uma fatia do bolo. Ela veio para queimar a padaria inteira. A expulsão da máfia de Cuba não foi apenas um prejuízo financeiro cataclísmico, foi o maior insulto pessoal que Lucky Luciano já havia sofrido. E a resposta do velho leão ferido não seria uma guerra de gangues nas ruas, mas uma tentativa de assassinato digna de um thriller de espionagem. Se você não pode atirar no rei, você envenena o cálice dele. Esta é a história do dia em que o crime organizado colidiu com a Revolução Comunista. E como o homem que reorganizou o submundo tentou, e falhou, matar o comandante. Para entender a profundidade da raiva de Luciano, é preciso entender a magnitude da perda. Cuba não era apenas mais um território como o Brooklyn ou Chicago. Cuba era o banco central da máfia. Meyer Lansky, o arquiteto financeiro do sindicato e amigo de infância de Luciano, havia passado anos cultivando o relacionamento com Batista. Em troca de uma fatia generosa dos lucros e depósitos diretos em contas suíças, Batista permitiu que Lansky e seus associados operassem os cassinos de Havana como se fossem suas salas de estar privadas. Eles investiram milhões na construção de hotéis de luxo que rivalizavam e, em muitos casos, superavam os de Las Vegas. O dinheiro fluía como água. Estima-se que, em valores atuais, os cassinos de Havana geravam centenas de milhões de dólares por ano em lucros líquidos, dinheiro que era lavado, no momento em que tocava o feltro verde das mesas. Era o esquema perfeito, a aposentadoria dourada para todos os chefes da comissão. Luciano, embora proibido de pisar nas Américas, recebia seus envelopes gordos religiosamente na Itália, sentindo-se o mestre das marionetes de um espetáculo caribenho. Então, veio o dia 1º de janeiro de 1959. Batista fugiu no meio da noite com o Tesouro Nacional. Quando os barbudos de Fidel Castro entraram em Havana, a festa acabou com o som de vidro quebrado. A máfia, acostumada a lidar com políticos corruptos que sempre tinham um preço, de repente se viu diante de algo que não compreendia. Ideólogos. Os homens de Castro não queriam suborno. Eles viam os cassinos, os bordéis e os hotéis de luxo como símbolos da decadência imperialista americana e da exploração do povo cubano. Eles não vieram para assumir o negócio. Eles vieram para destruí-lo. As cenas eram apocalípticas para homens como Lansky. Revolucionários barbudos com uniformes verde-oliva cheirando a selva invadiram os saguões de mármore do Riviera e do Capri. Eles quebraram as máquinas caça-níqueis com as coronhas de seus rifles, espalhando moedas pelo chão que ninguém se atrevia a pegar. Eles queimaram as mesas de blackjack e roleta em fogueiras nas ruas. Lansky, que estava em Havana naquela noite, mal conseguiu escapar com a vida, deixando para trás um império construído ao longo de décadas. Em questão de dias, Fidel Castro nacionalizou tudo. O parque de diversões da máfia foi fechado para sempre. Em Nápoles, a notícia chegou a Lucky Luciano como um soco no estômago. Não era apenas o dinheiro. Embora a perda fosse astronômica,
o suficiente para desestabilizar a economia de várias famílias do crime no Zeura. Era a humilhação. Luciano havia passado a vida construindo uma estrutura onde o crime era respeitado, onde os políticos eram empregados e onde a máfia era uma força intocável. E agora, um revolucionário de opereta, como ele desdenhosamente chamava Castro, havia chutado a Cosa Nostra para fora sem nem pedir licença. Para um homem que ordenou a morte de chefes rivais por muito menos, isso era imperdoável. A honra distorcida de Luciano exigia sangue. Fidel Castro tinha que morrer. Mas como matar o homem mais protegido do hemisfério ocidental? Luciano sabia que os métodos tradicionais eram inúteis. Mandar um hitman com um revólver calibre .38 para Havana era uma missão suicida. A cidade estava em alerta máximo, a paranoia reinava, e a segurança de Castro era fanática. O G2, a nova inteligência cubana, estava em toda parte. Um assassinato à moda antiga nas ruas de Havana era impossível. A retaliação precisava ser sutil, invisível e letal. Foi nesse momento que os interesses da máfia e os interesses do governo dos Estados Unidos, especificamente da CIA, começaram a se alinhar de forma sombria. Ambos queriam Castro morto. A máfia queria seus cassinos de volta. A CIA queria impedir uma cabeça de ponte soviética no Caribe. Embora a extensão exata da colaboração direta entre Luciano e a CIA ainda seja objeto de debate histórico e muita especulação, é sabido que o submundo começou a usar seus contatos e recursos para planejar algo mais sofisticado do que um tiroteio. O plano mudou da balística para a toxicologia. Luciano, coordenando com os chefes remanescentes no Zeura, que também estavam desesperados pela perda de Havana, como Sam Giancana de Chicago e Santos Traficante Jr., que controlava a Flórida e tinha sido brevemente preso em Cuba, aprovou a ideia do envenenamento. Era uma solução elegante. Não haveria um atirador para ser preso, nenhuma arma fumegante. Apenas um líder que adoece repentinamente e morre, deixando a revolução sem cabeça, e talvez abrindo caminho para o retorno da velha ordem. As ideias para o envenenamento variaram do criativo ao absurdo, refletindo o desespero dos conspiradores. Falou-se em impregnar os famosos charutos de Fidel com toxina botulínica, para que ele morresse apenas por colocá-los na boca. Houve discussões sobre colocar pílulas de cianeto em sua comida. Mas o plano que ganhou mais tração, e que ilustra a tentativa da máfia de usar seus antigos contatos na indústria de serviços de Havana, envolvia uma bebida. Fidel Castro era conhecido por seu amor por milkshakes de chocolate, frequentemente frequentando a cafeteria do Hotel Habana Libre, o antigo Havana Hilton. A máfia ainda tinha tentáculos na cidade, ex-funcionários, garçons e barmen que perderam seus empregos lucrativos e estavam dispostos a colaborar por um preço. O plano era infiltrar uma cápsula de veneno letal, fornecida por contatos no mundo da espionagem ou do submundo químico, na cozinha do hotel. Um funcionário pago colocaria a cápsula no milkshake de Castro. A toxina deveria ser de ação lenta o suficiente para que ele terminasse a bebida e saísse do local antes que os sintomas começassem, garantindo a fuga do assassino. A logística foi montada. O dinheiro foi enviado. O veneno foi adquirido. Um contato dentro do Habana Libre foi recrutado. Luciano esperava em Nápoles, aguardando a notícia de que o comandante havia caído. Ele imaginava o caos que se seguiria, a possibilidade de um contragolpe, o retorno triunfante dos cassinos. Mas a execução do plano falhou, e a razão da falha destaca a diferença fundamental entre o poder da máfia e o poder de um Estado policial revolucionário. Segundo relatos que emergiram anos depois, a cápsula de veneno foi de fato entregue ao contato na cozinha do hotel. O homem, um funcionário de nível baixo, escondeu a cápsula no congelador, esperando o momento em que Castro pedisse seu milkshake. Quando o pedido finalmente chegou, o nervosismo tomou conta do assassino relutante. Ao tentar recuperar a cápsula do congelador, ela estava grudada no gelo. Em seu pânico e pressa para soltá-la antes que alguém percebesse, ele puxou com força demais. A cápsula se rompeu
derramando seu conteúdo inútil no gelo do congelador. O milkshake de Fidel Castro foi servido, frio, doce e completamente inofensivo. O funcionário aterrorizado limpou a bagunça e nunca mais tentou. A tentativa fracassada foi um microcosmo da impotência da máfia diante da nova realidade. Luciano e seus associados eram mestres em corromper indivíduos, um policial, um juiz, um senador. Mas eles não sabiam como lutar contra um sistema baseado em fervor ideológico e vigilância total. Eles podiam comprar um homem, mas não podiam comprar a lealdade fanática que cercava Castro naqueles primeiros anos. A segurança em torno de Fidel tornou-se lendária, com provadores de comida e mudanças constantes de rotina. As portas de Havana estavam fechadas, e nenhuma quantidade de veneno ou balas poderia reabri-las. Lucky Luciano nunca viu seu desejo de vingança realizado. Ele morreu de ataque cardíaco no aeroporto de Nápoles em 1962, ironicamente, enquanto ia se encontrar com um produtor de cinema para discutir um filme sobre sua vida. Ele morreu um homem rico, mas um rei exilado que perdeu sua joia da coroa. A expulsão de Cuba marcou o início do fim da era de ouro da máfia americana. Foi o momento em que eles perceberam que seu poder, por mais vasto que fosse, tinha limites geográficos e políticos. Eles podiam governar o submundo da América, mas no tabuleiro de xadrez da Guerra Fria, eles eram apenas peões. Fidel Castro sobreviveu a Luciano por mais de meio século, um lembrete constante e irritante de que o homem que organizou o crime na América havia encontrado um adversário que ele não podia intimidar, comprar ou matar. O veneno destinado ao comandante acabou sendo apenas mais uma nota de rodapé na longa história de arrogância da máfia. Uma prova de que, às vezes, a história não se curva à vontade dos homens maus, não importa quão sortudos eles pensem que são.